O Dia da Televisão é comemorado desde 1958, mas o interessante é que a data não faz referência ao primeiro fenômeno televisivo ou à invenção do primeiro aparelho. A homenagem é para Santa Clara de Assis, hoje considerada padroeira da TV. Que ela queria muito participar de uma missa na igreja de São Francisco. São Francisco já tinha falecido e ela estava doente na cama, e ela viu uma projeção desta missa na parede do seu quarto, e depois ela contou tudo que tinha acontecido naquela missa, inclusive a homilia do padre. Depois as pessoas confirmaram os relatos de Santa Clara. Santa Clara, por isso, foi considerada padroeira da televisão, patrona da televisão, pelo Papa Pio XII, justamente por ela ter assistido uma missa mesmo à distância. Clara significa luz. Clara também, Santa Clara é também padroeira do bom tempo. Às vezes, quando muita chuva, né, o povo reza e pede para Santa Clara que o tempo se abra e clareie o tempo, ou seja, que brilhe a luz do sol. Claro que essa atribuição tem a ver com a luz de Deus, com a luz da vida de Santa Clara, a partir da luz que é Cristo. Em tempos de pandemia, a Igreja Católica reforça a importância desse veículo de comunicação que possibilita a transmissão das missas e dos terços, levando a evangelização até a casa das pessoas. De acordo com o cônego Simão, Santa Clara era prima de São Francisco de Assis e se tornou seguidora dele, abrindo mão de riquezas e do casamento arranjado pelos pais. Percebemos aí que lá, na Idade Média, a Santa Clara fez uma experiência que hoje quantas pessoas estão fazendo, graças à televisão, assistindo, participando das missas, acompanhando pela televisão, acompanhando pelos meios aí de comunicação. Então, assim, nós vemos que a espiritualidade de Santa Clara é muito atual para aquele que quer seguir o Evangelho, para aquele que quer acompanhar a vida da igreja através dos meios de comunicação. Desde a década de 50, quando chegou ao Brasil, a televisão faz sucesso. As pessoas que estavam acostumadas a ouvir apenas pelo rádio tiveram a oportunidade de acompanhar seu programa preferido através das imagens. A televisão, ela chegou tardiamente no Brasil comparado com os países europeus e os Estados Unidos da América. Ela foi exibida primeira vez em 1939 no Salão de Novidades do Rio de Janeiro, mas ela chega efetivamente no Brasil na década de 50, com a criação da TV Tupi por Assis Chateaubriand. O interessante dessa história é que o Assis monta todo o aparato para se ter a televisão, só que existia transmissão, só que não existiam os televisores. Imediatamente ele importa 200 televisores dos Estados Unidos e tem início a primeira TV do Brasil, a TV Tupi, que permaneceu por décadas e décadas sendo um importante veículo de comunicação. A televisão, quando ela começa a se popularizar ao longo das décadas, principalmente da segunda metade do século XX, ela nunca chegou a ameaçar o rádio. O rádio, até hoje, com a internet, o rádio tem o seu espaço pela questão da portabilidade. Mas a televisão ela se tornou um instrumento no Brasil muito importante, principalmente do ponto de vista da informação e da questão da divulgação de propagandas. Grandes propagandas que a gente tem no nosso imaginário, como aquela famosa pasta de dente, aquela famosa escova de aço, são coisas que a televisão proporcionou para o Brasil. E, primeiramente, nos primeiros anos da televisão, as televisões eram regionais. As televisões existiam nas grandes capitais e faziam para um público local. Porque no começo não existia a tecnologia do videotape. E não existia um grande sistema de transmissão que passasse esses canais para todo o Brasil. As TVs ganharam espaço no Brasil e foram se popularizando,
Inicialmente, as imagens eram em preto e branco. Mais tarde, chegaram as cores. Este momento ainda está marcado na memória de muitas pessoas que, na infância, ficaram impressionadas com aquela tecnologia. A primeira Copa televisionada colorida foi em 1970, no México, que foi um grande marco da história da televisão. É a primeira Copa do Mundo, o grande evento esportivo do mundo sendo transmitido via colorido, né? Via essa forma. Você tem a primeira novela transmitida, se eu não me engano, no comecinho da década de 70, que é o Bem Amado, que também foi um marco na história brasileira, por ser transmitida já nessa via colorida. Mas, em comparação, como o televisor era ainda um aparelho muito caro na década de 70, 80, a TV preto e branco ainda permanece em muitos lares. O que é interessante observar, e segundo o historiador britânico Eric Hobsbawm, a televisão se tornou tão popular no Brasil que um país com sérias desigualdades econômicas, na década de 80, calcula-se que 80% das moradias brasileiras já possuíam um aparelho televisor. Tamanho alcance e tamanha importância que esse aparelho tinha na vida das pessoas. E ele alterou o horário das pessoas, ele alterou a rotina, ele colocou a importância da casa fosse a sala ao invés da cozinha, como era antigamente. As pessoas se reuniam na cozinha, elas passam a se reunir na sala em frente ao televisor, e ela molda opiniões, ela começa a moldar estilos de vida, ela começa a moldar diversas novas tendências para esse povo brasileiro e mundial também. E o que dizer do avanço dos aparelhos de TV? Antigamente eram grandes e caros, usados apenas para assistir à programação da rede aberta. A produção em massa possibilita preços mais baixos, facilitando o acesso. Hoje, as TVs oferecem milhares de funções com a tecnologia Smart. As primeiras televisões elas surgiram na década de 20, principalmente Alemanha, Rússia, Estados Unidos. Tecnologias bem arcaicas, porque desde o surgimento do cinema no século XIX, o homem já imaginava a transmitir imagens reais de um aparelho para o outro. Mas a tecnologia vai se desenvolvendo e nos anos 30 já existe essa tecnologia de transmissão local de uma imagem ao vivo, de um aparelho para o outro. A gente pode falar da evolução da televisão como a gente conhece hoje, dos anos 40 para cá. É interessante a gente observar que a televisão ela vai se adaptando às tecnologias também, essas transmissões vão acontecendo via satélite, ela vai se adaptando de novas definições, ela vai se adaptando de novas formas com a melhoria das câmeras, melhoria do som, até se chegar nas televisões que a gente tem hoje, que são televisões que já totalmente diferentes do que a gente tinha há 2 décadas. Além dos programas de entretenimento, a televisão também cumpre um papel importante na formação da opinião pública. É a principal responsável por transmitir informação de qualidade e prender a atenção dos telespectadores. Os jornalistas aproximam o público dos principais acontecimentos. Andradas tem o privilégio de ter uma emissora local desde o ano de 1998. De lá para cá, os fatos que viraram notícias estão registrados pela TV Andradas. Além do canal 36, a programação pode ser acompanhada por TV a cabo e internet. Eu acredito que ainda é um meio de comunicação muito importante na opinião, na formação de opinião das pessoas, nos ditames culturais, na propagação de ideias, na propagação de produtos. E é um meio muito importante ainda para estes assuntos. A televisão, ao longo do tempo, ela moldou comportamentos de cultura, na moda principalmente, mudou pensamentos e formas de se enxergar o mundo. E, ao meu ver, ela ainda é uma grande formadora de opinião.